Sim, eu fui parar dentro de um observatório na Rússia para fotografar estrelas. Olá, olá mais uma vez aqui no meu canal do YouTube, seja bem-vindo. Se você estiver gostando da história, eu peço que você já deixe seu curtir aqui, seu comentário, não esqueça, por favor. E hoje eu vou falar um pouquinho de uma história muito legal que aconteceu comigo quando eu fui parar dentro de um observatório astronômico na Rússia. Eu não vou falar, eu estou falando Rússia porque é o país que todo mundo conhece, mas na verdade isso aconteceu na Geórgia, que é um país que tem fronteira com a Rússia e fica ali na região do Cáucaso, um país muito pequenininho, montanhoso e bem legal mesmo. Se vocês quiserem, até faço um vídeo falando mais sobre como é que foi estar na Geórgia e principalmente como é que foi fotografar lá. Mas basicamente, voltando para a história que eu quero contar para você, o que aconteceu é o seguinte: eu estava morando na Geórgia no ano de 2018 e eu resolvi fazer uma pequena viagem dentro do país para conhecer uma cidade diferente que tinha ali perto. Eram 2 horas de viagem e eu entrei dentro de uma marchutka, que é uma vanzinha amarela que tem na Geórgia. Elas rodam o país inteiro, geralmente com um motorista bem louco e é bem barato. E aí eu entrei nessa marchutka, paguei a passagem, sentei e aí eu perguntei a alguém na van se alguém falava inglês e uma senhorinha com a sacola respondeu e falou: não, eu falo inglês. E aí a gente foi a viagem inteira conversando em inglês, falando inglês, contando casos e coisas e tal e tudo mais. E eu assim, bem impressionado, porque ela tinha um sotaque muito bom em inglês, ela falava muito bem inglês. E quando a gente foi chegando perto da cidade que eu ia descer, ela desceu também. E eu perguntei para ela o que ela fazia lá. E ela falou: não, eu sou diretora do Observatório Nacional da Geórgia, aqui em Abastumani, que é a cidade. E aí eu falei: nossa, que legal e tal. E ela foi e convidou a gente, na verdade eu estava com um amigo alemão, e ela convidou a gente para um jantar na cidade científica do observatório. E a gente, como não é boa, porque é claro que a gente não negou, né? E aí, eu acho, só para fazer um pequeno parênteses, eu acho que a fotografia é muito legal porque ela traz a gente para dentro das coisas, né? Ela é um convite, ela é uma chave que abre portas pra gente. Então a gente chega lá e conversa com as pessoas, a gente fala de fotografia, a gente fala o que a gente faz, o que a gente quer fotografar. E aí de repente as portas se abrem, a gente tem um motivo para entrar nas casas e nos lugares, nos trabalhos das pessoas. Então esse caso é justamente um desses, onde a fotografia me levou até um lugar, né, que eu não tinha planejado em estar. Então a gente esperou até dar a hora da noite, subimos para a cidade científica lá no observatório. Só para você entender, Abastumani é uma cidadezinha que fica num vale. E lá é um spa de respiração, né? As pessoas vão para lá pegar ar puro. Foi criado 100 anos atrás para o pessoal se tratar de tuberculose. E aí eles iam para lá pegar ar puro. E aí essa cidade fica num vale cheio de florestas e montanhas e tal. E o observatório de Abastumani, que é um observatório astronômico, tem vários telescópios, ele fica no topo de uma montanha, muito, muito alta mesmo. Então, eu e meu amigo alemão, a gente foi para o teleférico, porque lá, nesse caso, você vai para a cidade astronômica de teleférico. E aí, nesse teleférico, a gente subiu até lá em cima e lá a gente foi ao encontro da Maia, que é a diretora, eu não sei se é até hoje, mas era a diretora do observatório na época que a gente foi. E ela começou a levar a gente pelos telescópios, mostrou como funciona, mostrou uma coisa, mostrou outra, tudo mais. E aí a gente deu uma volta no pátio mesmo, no espaço do observatório, na cidade científica. Eu estou falando de cidade científica para você entender que moram vários cientistas lá. Então tem vários prédios, aqueles blocos, aqueles prédios bem quadrados, estilo soviético mesmo, é bem da época soviética. E aí vários cientistas moram lá e eles ficam fazendo pesquisa. E aí ela levou a gente para casa de um desses cientistas e foi fantástico, porque a gente foi super bem recebido, fizeram um jantar pra gente. As conversas sempre muito interessantes. Na Geórgia não é muito comum falar inglês, mas como eles são da área acadêmica, todos eles falavam bem inglês, então assim, o papo fluiu muito bem. E aí de repente, já bem pra frente da noite, 1 hora da manhã e tal, um dos cientistas convidou a gente para ir no observatório usar o telescópio e pra gente ver alguma coisa no telescópio. E aí a gente já tava meio mais pra lá que pra cá, né? A Geórgia é bem famosa pelos vinhos que ela produz, né? A gente já tinha tomado bastante vinho. E mesmo assim a gente foi, esse monte de cientista, um brasileiro e um alemão, parece uma piada, né? E a gente foi para um observatório e lá tinha um telescópio gigantesco, você deve estar vendo uma foto aí que eu estou colocando, e esse telescópio foi operado por um técnico, né? Um senhor que ficava lá e mexia nesse telescópio. Só para você entender a loucura, um telescópio é o prédio inteiro, aquele prédio inteiro é construído já pensando no telescópio. Então ele não é só o telescópio em si, ele é o telescópio, mas a estrutura inteira do prédio, aquele teto, ele gira, ele tem uma porta que abre, que fecha, então é um negócio bem assim, complexo e bem pesado, né? Um negócio absurdamente pesado
e grande. E aí, em algum dado momento lá, a gente conseguiu, a gente não, é claro, né? O técnico do observatório conseguiu alinhar o telescópio para a gente ver Saturno e alguns outros planetas. Foi um negócio super legal, eu nunca tinha visto isso tão de perto. E por fim, eu ainda pude operar o telescópio, né? Ele tem um sistema de contrapesos que a gente pode levantar para baixo, para cima, virar para lá e para cá. É super legal mesmo. Então, a fotografia, ela é essa coisa que permite a gente fazer e contar e ver essas histórias acontecendo, né? Essa história aconteceu comigo. Tem também aquela história do Polo Norte, da Aurora Boreal, que eu quase morri, que vou deixar um link aqui num card do YouTube. É só você clicar aqui no cantinho. E a fotografia faz isso com a gente. Ela te dá desculpas para ir nos lugares, né? Ah, vou para lá fotografar, você acaba conhecendo gente, conhece pessoas, vive aventuras. E acho que é isso, certo? Se você gostou dessa história, deixe o curtir, por favor, comente, se inscreva no canal, me mande uma mensagem, deixe dicas de vídeos que você quer que eu faça sobre fotografia ou sobre aventuras na fotografia. E quem sabe o próximo vídeo não vai ser uma dica que você deixou, beleza? Até a próxima, valeu, tchau, tchau.